Chamo Almerino Ribeiro, Almerino Ferreira Ribeiro. Nasci na região autónoma do Príncipe em 1978. E depois de lá fui crescendo e depois juntamente com os pais no campo, que eles foram camponeses. Já não tenho mãe, mas ainda tenho pai. O meu pai é camponês, sempre foi camponês, e aí fui aprendendo com eles. Dedicavam-se então à agricultura? Sim, agricultura e pecuária. Ok. Recorda-se de que plantas cultivavam? Era na mesma o cacau? Bem, na altura quando eu comecei a crescer não era cacau. Cacau era da empresa, era a empresa agrícola Porto Real. E depois eles trabalhavam na empresa e nas suas horas livres iam para campo, a horta. Tinha uma pequena horta. Exatamente, que lá tinha quase tudo, era matabala, banana, mandioca, depois milho também, plantavam muito milho. Muito milho? Sim, sim, sim. Chove bastante, não é? Pois. E relativamente à pecuária, que animais tinham? Bem, era porco e cabra. Porco, cabra e galinha que eles tinham. E a maior parte era para a família consumir ou vendiam? Bom, a maior parte era para consumo da família, mas vendiam também. Relativamente a, por exemplo, à habitação, recorda-se do sítio onde... Sim, recordo. Onde nasceu? Era uma casa, como é que era feita? Era de tábuas? Bem, era uma casa de muro, a senzala, né, nas roças. E então, na roça São Joaquim, na região autónoma do Príncipe. E depois de lá saímos, viemos para Pincaté. E de Pincaté nunca mais saímos, não é? Só depois, meus 18 anos, 19, vim para Santo Tomé e fiz carta de condução e comecei a trabalhar como taxista. Até 2013. Frequentou a escola? Sim. No Príncipe? Sim, frequentei no Príncipe e depois vim para Santo Tomé. Também dei continuidade, mas não... Depois arranjei família, então tive que desistir. Pois. Pronto. Foi sempre, até há bem pouco tempo, a sua profissão taxista, é isso? Sim, até pelo menos 2013. De 2013 para lá, para cá, agricultura e pecuária. Porquê que decidiu desistir de ser taxista e voltar? Bem, porque nunca foi o que eu queria, nunca eu tinha pensado em ser taxista, mas a dificuldade da vida então fez-me inclinar por esta área. Que não tinha mais que fazer e então foi o primeiro meu emprego aqui em Santo Tomé. E depois de lá fui ganhando algum dinheiro e posteriormente comecei a trabalhar na Agripalma como empreiteiro, não é? A fazer serviço nas plantações da empresa Agripalma e daí fui ganhando mais algum dinheiro e veio essa visão e por que não ter a minha empresa dentro da Agripalma. E assim foi, o mesmo trabalho que eu fazia na Agripalma para ganhar dinheiro e com aquele dinheiro comecei a contactar as pessoas para fazerem também para mim. E tanto é que hoje tenho os 50 hectares com palmar e tudo que está lá, estão lá à volta. Então como é que se chama a empresa que abriu, digamos assim, sim. Em 2013, certo? Bem, em 2013 eu ainda não tinha empresa, eu trabalhava por conta própria. Não tinha empresa. Então, mais tarde, fui obrigado a criar uma empresa que era a agropecuária, só envolvia apenas uma coisa, não é? Apenas uma coisa. Então, eu queria abarcar tudo só numa empresa, então eu tinha que criar uma outra que é de importação e exportação, que hoje é denominado Zemi Anguené, Unipessoal Limitada. Neste momento, então, tem pecuária, Sim. manteve a pecuária, mas também tem plantações. Certo. De quê? De quase tudo. Desde palmar, não é? Que fazemos o óleo de palma, coco, banana pão, muita banana prata, banana pão, matabala, mandioca,
No citrino tenho um bocado de limão, um bocado de laranja também, laranja doce. Sim, é mais ou menos isso que eu tenho. Então Também tem café, uma boa produção de café. Tem procurado, então, não fazer tudo da mesma cultura. Tem... Um bocado de tudo. Sim, exatamente. Exato. E porquê? Bem, por quê? Porque quando não tenho uma cultura, então tenho outra. E então, assim, dá para viver da agricultura. Não tendo cacau, tenho café. Não tendo café, tenho andi. E não tendo andi, tenho coco. Pronto, andi tenho sempre, não é? Porque é uma plantação que está sempre a produzir. E depois tem coco. E então, por isso que associei tudo numa só atividade. Com quem é que aprendeu esse conhecimento da agricultura e de tantas espécies diferentes? Foi com os seus pais? Mas sim, pronto. Pelo menos a base com os meus pais, que praticamente era obrigatório ir mesmo ao campo com eles. Desde pequenino íamos mesmo, quando, sobretudo na gravana, época seca, tínhamos que buscar água numa fonte e regar o campo. E então assim fui ganhando gosto. E depois o meu pai também deu-me um pedaço, também deu outro meu irmão um outro pedaço, para que pronto, a gente conseguisse fazer e ganhar gosto pela agricultura. E tanto é que hoje tenho isso no sangue. Qual é que acha que são as principais diferenças entre a agricultura que os seus pais praticavam e a sua agora? Pronto, e há muita diferença, não há que comparar, isto porque eles tinham outra atividade, que era agricultura mesmo, mas eles eram empregados, eles eram funcionários da empresa. E depois, na hora livre, eles faziam pequenas agricultura para sustentar, não é? Mas hoje eu tenho uma empresa, não tem nada a ver, como podem ver, tenho 50 hectares de terra, e então tenho suíno, caprino, bovino, da parte de pecuária, e na agricultura tem tudo isso que já foi dito atrás. Quantas pessoas trabalham na empresa neste momento? Bem, neste momento tenho 10 pessoas, 10 pessoas. Mas às vezes 10 pessoas que têm é só por nome. Se eu tivesse que buscar pessoas que trabalham pelo menos, no mínimo 3 horas no trabalho, 10 que eu tenho seria 5. Que eles fazem trabalho de uma pessoa, juntam 2 para fazerem, e se a gente aborrecer e tal, eles vão embora, não voltam mais. Então temos que acomodar e pronto, a gente chateia, mas fazer o quê? Tem sido difícil encontrar gente para trabalhar? Muito difícil mesmo. As pessoas querem emprego, mas não querem trabalho. Exato. E acha que isso se deve a quê? As pessoas querem trabalhar noutras áreas, por exemplo, no turismo? Porquê é que acha que não querem trabalhar na agricultura? Bem, eu diria que não, porque eles não são qualificados. Por exemplo, não têm nenhuma formação. Claro que eles tinham que optar mesmo por agricultura. Não querem aprender artes, não querem nada, então é claro que é agricultura. Mas como estamos num distrito que por natureza em si já dá quase tudo, as pessoas são mais recoletoras do que produzir. Vão aí ao pé do monte, mesmo roça de uma outra pessoa, se não está aí o proprietário, eles conseguem tirar coisa para eles se alimentarem, e então aí é a parte que fica difícil encontrar mão de obras. Sim, porque se a gente, por exemplo, se eu disser, olha, foste para a roça hoje e não ganhaste o dia, ou ganhaste metade do dia, amanhã ele não vai mais. Ele só vem pedir a conta e não vai. E já fiz isso com muitas pessoas e hoje eu tenho como prova, é melhor ir do jeito que eles querem aí mesmo e pronto. Só que isso não traz rentabilidade, né? Por exemplo, em relação à rega, como é que fazem para obter água? Pronto, isso é um bocado complicado, porque a minha roça é uma zona muito declivosa e, portanto, a água fica lá embaixo. Carregar água para fazer rega não é impossível, mas é difícil, é quase impossível. Então não fazemos. Depende quase só de natureza. Da natureza. Certo, okay. Certo. E nos últimos anos tem sentido alguma diferença em relação à natureza? Bastante, muita diferença. Por exemplo, em Cauê, sobretudo aqui nessa zona de Angulares, não é? A cidade de Angulares e arredores. Pelo menos esse ano, normalmente, neste mês, desde maio
em diante é mês de chuva, chove muito aqui. Mas esse ano não, só agora começou a chover. E então tem modificado bastante mesmo. Os riachos secaram, rio, a água está lá passando nos cantinhos e, portanto, vê-se mesmo que há uma mudança grande. E em relação à sua exploração, pertence a alguma cooperativa? Sim, sim, sim. Pertenço a uma cooperativa recém-criada, não é? Que é de coco, que se chama Coco Miradora. Exatamente. Coco Miradora, desculpa. Coco Conjadamungu. Isso é crioulo local, isso é a língua nossa aí. Então, Conjadamungu, quer dizer Conjadamungu, coco para amanhã. Plantamos hoje e só amanhã, que é futuro, é que teremos o coco. Essa cooperativa foi criada há quanto tempo, sabe? Bem, 2 anos atrás, dois anos, aproximadamente 3 anos atrás. Então foi das primeiras empresas a integrar essa cooperativa? Sim, sim. Não, pronto. Pelo menos eu já faço parte da cooperativa de café, que é Café do Mundo, que é Montes, Monte Café. Conhecem Monte Café? Sim, sim, sim. Sim. E, portanto, é fácil? Qual é o objetivo como agricultor? Uhum. Qual é o seu objetivo de integrar uma cooperativa? Quais são as vantagens, digamos assim? Ok, pronto. Há muitas vantagens. Há muitas vantagens se todos os agricultores ou todos os associados tiverem a cumprir com os requisitos. É claro que há muitas vantagens. Primeiro, é que na cooperativa conseguimos ter um certificado bio, não é? E que dá direito a vendermos o nosso produto lá fora. E depois de vender o produto, temos o tal prémio. E esses prémios são para obras sociais, como no caso de estradas, não é? Uma creche. E pronto, por isso que são vantagens. Independentemente disso, também temos assistência técnica, não é? Temos... nos fornecem mudas, não é? De diferentes culturas, são vantagens. Que se a gente não tiver associado, uma pessoa só torna difícil. A gente consegue, não é que a gente não consegue, mas é muito difícil. E agrupado, vamos mais rápido. E uma vez também produz a questão de palma, não é? Sim, sim. Também está dentro de uma cooperativa nessa produção? Tem alguma relação direta com a Agripalma ainda? Não. Em princípio sim, que eles fomos agrupados. Primeiro tínhamos que nos agrupar e depois, posteriormente, quando tivéssemos a produção, que era para entregar a produção à própria empresa. Só que depois isso não funcionou e também a cooperativa morreu, não teve pernas para andar. O porquê disto que eu também nem sei explicar. Tentei várias vezes, sem resposta. Mas isso então foi uma tentativa, não é? À semelhança do cá no coco e no café, criar essa cooperativa. Exatamente. E ainda há muita gente aqui no distrito de Cacaué que produzem? Andi? Não. Aqui, pelo menos, somos 3. Somos 3 agricultores. Portanto, se calhar como se também são poucos, foi difícil. Não. Somos 20 e tal, porque estamos em todos os distritos do país. Mas o seu principal produto de venda é qual? Bem, eu diria o meu produto principal neste momento é o andi. O andi, sim, que eu consigo tirar 2 vezes num mês. Pronto, agora, claro, quando é cacau, 8 dias, tiramos, não é? Mas fora disso é que andi, eu tenho andi todo ano. Mas cacau só tenho 3, 4 meses no máximo. É sobretudo para a exportação, então, para sair da ilha, sair de Santo Tomé? Ou fica aqui em Santo Tomé? Fica em Santo Tomé, sim. A produção fica em Santo Tomé. Por exemplo, em relação aos recursos da floresta do Obo, costumam, o que é que utilizam em relação a esses recursos do Obo? Bem, pelo menos no Obo dificilmente, só lenha às vezes quando uma árvore está seca, não é? Ela se calhar acabou o seu tempo útil e então aí cortamos e traçamos
lenha para utilização comida de porco, né? Fazemos comida de porco, cozemos andi também para fazer óleo de palma. Basicamente é isto. Ou de vez em quando há necessidade de abatermos uma árvore para construção mesmo na roça, que eu também tenho uma construção na roça, e então vou à floresta nesse caso, ter com os técnicos, então eu faço uma carta, eles vêm para o local e então identificam a árvore e mandam cortar e logo a seguir plantamos 2 a 3 a mais, dependendo, né? Eu já tenho cerca de 100 e tal árvores plantadas e vinculadas. Ou seja, há essa preocupação de falar com os técnicos e perceber se pode ou não cortar essa árvore. Sim, não é? com certeza, porque eu sou guardião desta área toda. Essa floresta aí, sou guardião desta floresta. Por isso que às vezes eu fico bastante chateado quando eu vejo mesmo meus colaboradores, uma planta, cortam desnecessariamente. Eu chateio bastante, às vezes corto o dia mesmo. Eles têm que pagar. E dou orientação, se a gente cortar e não plantar, daqui a alguns tempos vamos ter problema, sobretudo seca. E se vier seca, os agricultores são os primeiros a empobrecerem, não é? Vamos deixar de ter a nossa atividade, porque não há água, não há chuva, e então somos os primeiros a ficar descapitalizados. E para isso temos que proteger da melhor maneira possível. Claro. Então, a preservação da floresta é, para vocês, na vossa exploração, uma questão muito importante. Muito, mas muito importante, muito importante. É verdade. Acha que tem sido feito o suficiente, ou pelo menos a comunidade tem consciência desse... Bem, tem consciência. O que poderia fazer mais? Exatamente. Há muito que fazer, realmente há muito que fazer. Porque há as pessoas ainda que dizem quase lá, não é? Há a pessoa que ainda não tomou consciência, mas há a pessoa que já tomou consciência, não é? E então há muito trabalho que tem que ser feito a nível do país, eu diria pelo menos desde a escola, desde os pequeninos, incutir na cabeça deles que devemos proteger as árvores, ensiná-los a plantar mesmo à volta da escola ou do jardim, né? Ensiná-los a plantar, a colocar uma planta no chão, mesmo que seja uma flor, incutir na cabeça das pessoas. Por exemplo, eu tenho aqui meus filhos, não é? A minha menina toda manhã levanta comigo a regar aqui, regamos isso tudo. Se repararem bem, eu gosto de natureza, tanto é que eu criei uma pequena floresta aí no meu quintal. A gente, quando chega, diz: ó Zé, estás com uma mata aí, está feia. Eu digo: olha, para você está feio, para mim está bonito. Quando eu levanto de manhã, vendo isso, para mim é uma alegria que, enfim, poderia estar de outra forma, né? Mas pronto. Não, está ótimo. É um aquário, digamos assim, da sua exploração. Certo. Só que ali são 50 hectares. Exato. Aqui é o... Pronto. São meia dúzia de metros. Então quer dizer que a energia parte daqui. Logo que eu levanto, vejo isso e levo essa energia para campo, não é? Pronto. Muitos agricultores têm-nos contado em entrevistas que o corte ilegal, porque neste momento já é ilegal, não é? Pois. De algumas árvores tem acontecido. Porquê é que acha que isso ainda acontece? Não, pronto. Acontece, eu acho, falta de autoridade do Estado. No meu entender, falta de autoridade do Estado. Porque há um setor onde, se a gente precisar, e a gente chega ali e a gente diz: olha, precisamos de uma ou outra madeira por motivo tal. E então, eles como técnico, com conhecimento, e vão até o sítio. Mas o que acontece, as pessoas têm feito isso emprego, que não devia ser. Eu também sou bastante chateado com isto. Pelo menos aqui no distrito de Cauê, está muito sofisticado corte de árvores, e todos os dias. Para dizer a verdade, mesmo no Dia Mundial de Floresta, que não se pode trabalhar, cortar árvores, mas a equipa no mato. Há uma equipa no mato, moram no mato, a cortarem árvores todos os dias. Mas pronto, enfim, não sou eu que devo tomar medidas e, aliás, que eu estou mal visto por falar. Eu tenho estado a falar nos eventos, no workshop onde eu sou chamado e às vezes eu falo. Mesmo aí na Câmara já fiz questão, mas nada feito. A noite toda, carrinha de material para a cidade. Isso não pode ser. Até quando? As pessoas estão a fazer isso, o emprego não devia ser. Agora, eu não sei se o Estado, é o papel do Estado,
chamar essas pessoas, ver até que ponto eles fazem isso e o que é que poderiam fazer para que eles deixassem de fazer. De certo que o ser humano tem que comer, não é? Mas temos que comer de uma forma legal, não prejudicar sobretudo a natureza, que quanto não morremos todos de fome, mesmo com dinheiro no bolso, mas não vamos encontrar para comer, e não podemos comer dinheiro, temos que comer o alimento. E se a gente continua a desflorestar a nossa floresta, então vamos ter problema, mesmo com dinheiro, e não vamos ver para comprar. É aquecimento, é tudo, falta de água, então, enfim. Esses grupos que então vivem no mato, não é? Cortam as árvores, enviam-nas para a cidade para vender e são sobretudo utilizadas quê? Na construção? Certo, construção civil. Civil? Sim. Okay. Relativamente também, houve uma dimensão, e sobretudo no Parque do Obo, que algumas pessoas têm referido, havia uma ligação quase espiritual às árvores. E que as pessoas associavam muitas árvores e plantas a alguns rituais. Até numa medicina tradicional, tem conhecimento, já ouviu falar de algumas plantas que pudessem ser usadas no tratamento? Sim, algumas plantas e sobretudo endêmica, né? É a única, é só em São Tomé, mas da forma que têm estado a desflorestar, com certeza, muitas das vezes cortam por inocência, né? Sem saber que estão a prejudicar, independentemente da natureza, própria a saúde, não é? Porque as pessoas vão lá e buscar para tratar de saúde. Sim, mas não conheço, por acaso, infelizmente não conheço, mas eu sei que há muitas plantas aí, medicinal, tradicional, pois. Relativamente também, porque isso com certeza é um aspecto que lhe afeta de alguma forma, as vias de comunicação, como é que se deslocam as pessoas aqui em Cauê? Houve muitas transformações, alguma coisa poderia ser melhorada, porque esse é um aspecto fundamental para um grande produtor, não é? Certo. Bem, sobretudo, estamos a falar de deslocamento. Ok, exatamente. Temos bastante problema de via de acesso, sobretudo nas zonas rurais. Temos problema bastante de via de acesso, como escoar produto. Por exemplo, a minha empresa não havia estrada, não havia via de acesso. Fui fazendo pouco a pouco, com pouco recurso que eu fui tendo, então fui fazendo, mas ainda não é suficiente. Ainda tenho bastante dificuldade em escoar produto, tanto eu como os outros também. Em todos os sítios de São Tomé temos problema via de acesso, sobretudo nas zonas rurais. E pronto, e não há ninguém até agora para dizer, vamos tomar uma decisão. Pelo menos se todos os governantes que entraram, se tivessem a fazer um bocadito, se calhar já teríamos saído do problema que temos atualmente. Então têm sido os próprios produtores que têm construído essa... Com certeza, eu sou prova viva. Eu pelo menos já fiz cerca de 20 hectares sozinho. De estrada? De estrada, 20 hectares sozinho. Já aluguei máquina de cidade para cá, que não é barato. Então este dinheiro, porque há setor que deve responder por isso. Não é um agricultor ou um proprietário que vai fazer uma estrada. Se ele quiser uma estrada que não está no mapa, tudo bem. Aí é uma coisa privada, tudo bem. Mas uma estrada que está no mapa, cabe o Estado fazer a estrada. Porque nós pagamos imposto, pagamos a roça, pagamos tudo. E não temos estrada. O dinheiro que eu fiz estrada, eu devia investir mais na agricultura ou na pecuária. Percebes? Para ter mais rendimento ou dar mais emprego a outras pessoas. Então tem que apertar o cinto para fazer o que o Estado devia fazer. Isso também implica bastante no desenvolvimento de cada proprietário. Em relação, por exemplo, às questões do turismo, esta Zona Sul, portanto, é reconhecida como sendo um lugar mágico, com praias fabulosas. Tem algum tipo de relação em termos, por exemplo, da exploração agrícola? As pessoas querem visitar, não? Sim. Pelo menos aí é a sorte, né? Eu diria que é a sorte. Ter uma roça à beira de mar e depois um lugar histórico, não é? Segundo o que dizem, segundo a história. Os angulares, quando vieram, não é? Foi naquela roça
que eles até chamam Pico Macuru, não é? Que é o nome onde eles vieram pela primeira vez. E então os turistas têm aparecido lá com muita frequência e até alguns conversam comigo, até deram-me algumas ideias e eu tenho aproveitado ideias de alguns turistas em fazer trilha, né? Pequenas estradas para moto e não sei o que, tentado a fazer. E, portanto, há muita frequência de turista. E acha bom esse turismo para a comunidade? Com certeza. Bastante bom, bastante. Bastante. Só não destacamos uma questão relativamente à cooperativa, tem boas relações com a cooperativa, tem enfrentado alguns desafios, porque às vezes... Sim, pelo menos a nossa cooperativa de coco, que é bastante novo, os líderes precisam ainda... acho que precisam de ir ter com outros líderes, as pessoas que já são mais velhas nesse trabalho, nesse setor, para dinamizar mais. Mas em termos de atividade e relação, é boa, não é? A relação é boa, mas precisamos desenvolver mais a cooperativa, porque ainda é bastante novo e nem temos produção suficiente para ganhar dinheiro. Plantamos coco agora, só daqui a mais 5, 6 anos, é que vamos começar a ter frutos e, portanto, leva tempo, mas podemos fazer outra atividade. Não Acha é? que está a haver um investimento maior por parte dos agricultores na cultura do coco, sim, por sim. exemplo? Sim. Por exemplo, aqui na Zona Sul, temos, eu fui viveirista de coco, por isso que eu falo com toda a certeza, temos 16 mil plantas no chão de coco, já plantadas, 16. E porquê é que estão 16 a mil. investir mais na cultura do coco agora? Pronto, estamos a investir mais porque coco que temos já tem mais de 60 anos, não é? Da existência, 80 anos. Então, se a gente não voltar a renovar esta cultura, certamente que vai acabar. Então, esta ideia de um grupo, de um projeto, não é? Instituto Camões de Valflor, com parceria o projeto PAFAI, e então eles é que nos incentivou a criar a associação e depois a cooperativa. Tanto é que já temos no terreno 16 mil plantas de coco. O que é que significa, e agora falando do aspecto de ser, creio que, embora tenha nascido no Príncipe, se sente angular. O que é que significa para si viver neste território? Se gostaria de viver noutro sítio, por exemplo? Gostaria de voltar ao Príncipe? Com certeza. Se o que eu tenho aqui, se eu conseguisse levar tudo para Príncipe, claro, o melhor sítio para ver é Príncipe. É um lugar calmo, tranquilo, cada um na sua, mas aqui é um bocado complicado, é um bocado complexo. Sobretudo, eu não sou filho de Angular, não é? Então eu sofro um bocado disto, então porque, e sobretudo eu tenho minha cultura diferente e eles têm a cultura deles e tem que ser respeitada, e então não combina. Se eu não aceitar eles do jeito que eles são, também não vão me aceitar, então há sempre esse choque, então isso dificulta-me bastante. E se eu pudesse levar tudo que eu consegui aqui para o Príncipe, é claro que eu iria, não pensava duas vezes. Porquê que diz que é diferente a cultura? Poderia dar um exemplo? Não sei, por exemplo, talvez nos pratos, na culinária? Não, pronto, não. É diferente, mas não por isso. Por hábito das pessoas. Por exemplo, eu gosto de fazer, eu gosto de mudar, eu gosto de mudança, eu gosto de inovar. E então as pessoas acomodam. Tá vendo? As pessoas são limitadas e confortadas. As pessoas conformam com o pouco que têm. E eu não. Graças a Deus, eu sou de trabalho. Eu gosto de trabalhar, que eu sei que trabalho é que dignifica o homem. Trabalho é que... É só com o trabalho que a gente pode mudar a vida. Então, ir, por exemplo, para a roça, via sentar aqui e esperar que amanhã volto a ir para a roça. Não sou assim. Já fui para a roça, vou para o outro lado, que eu também faço um aguardente de cana, né? Pego cana, transformo, faço um aguardente, então vou lá e depois ao fim do dia aqui, pronto, só ver a hora, deixa eu ver se ainda volto para a roça. Se calhar 16h30 ainda volto para a roça, vou lá ver os animais, que eu tenho boi no pasto, não é? Depois tenho que pegar para recolher, tenho lá pastores, mas eu tenho que presenciar as minhas coisas, e então isso às vezes as pessoas não gostam. As
As pessoas não gostam, tá vendo? E aqui tem isso. Ok, então vamos passar para a segunda parte também para podermos avançar um bocadinho. Está a par da classificação da Ilha de São Tomé como reserva da biosfera? Já ouviu falar? Já ouvi falar. Sobretudo Príncipe, não é? Sobretudo Príncipe. O Príncipe foi classificado recentemente. Agora o objetivo é que o país Sim, é São Tomé e Príncipe seja classificado. Também. Em que contexto ouviu falar sobre isto? Na cooperativa? Não, em vários workshops que eu sou convidado. Sim, já fui para a CATAP, já falaram disto. Mesmo nas associações, nas reuniões com Câmara. Ei, ps, que é isso? Está com frio. Exato, então, sim, já ouvi falar. Acha que, por exemplo, as pessoas e a comunidade de angolares foi envolvida? Tem-se procurado ouvir as pessoas sobre isso? Bem, não, isso não posso avançar porque não sei. Bem, pelo menos eu tenho conhecimento, mas outras pessoas não sei se têm ou não. Ou se já foram falado ou não sei, não posso avançar isto. Mas acha que da ideia que tem, daquilo que foi feito no Príncipe, seria bom também para Santo Tomé e para o distrito de Cauê? Bem, pronto, com certeza, bom, mas eu acho que pelo menos na região autónoma do Príncipe, eu acho que não foi muito bem pensado, mas só que tinha que ter cláusulas. Qual é, por exemplo, se você quer que eu protejo esta área, se os meus filhos desta área comem, tiram sustento, tens que me ajudar a criar sustento para os meus filhos, para que eles não possam tocar nisto. As pessoas de Príncipe têm passado bastante, têm vida bastante difícil por causa disto. Então, é importante, conseguiu o que conseguiram, não é? Mas a outra parte ficaram prejudicada, bastante. Porque é de natureza que eles vão lá buscar, as pessoas iam lá para a natureza, buscar lenha para queimar carvão, queima de carvão e não sei o quê. Primeiro tinha que se organizar essas pessoas, procurar a forma que eles pudessem viver, né, sobreviver de um outro lado e não deste lado. Agora, do nada, bloquearam-lhes e pronto, cada um à sorte. Muita gente tem referido esse aspecto, principalmente em relação aos inertes, não é? Certo. Que as pessoas têm tido dificuldade. Como é que acha que se poderia resolver de uma forma este problema? Ok, bem, o meu ponto de vista é que primeiramente deviam dizer, olha, ok, não vão à praia extrair areia, mas então colocam-nos areia aqui, não é? Ou pó de pedra, aqui que as pessoas pudessem conseguir da mesma maneira. É o mesmo, pronto, é diferente, mas serviria da mesma maneira. Aí sim, primeiro tinha que se criar condições, depois tomar medida. Que muita gente não consegue construir porque eles não podem ir à praia buscar areia. Está a ver? Mas o governo devia primeiramente criar dragas ou pó de pedra lá mesmo na região e depois proibir a praia para que as pessoas. Isso é bastante. E em São Tomé eu gostaria de deixar aí esse apelo que deviam fazer com cabeça, tronco, membro para que nesse caso os São Tomenses, não é? Como é que eu diria? Pronto, o povo São Tomense não sofria da mesma maneira que o povo de Príncipe está a sofrer, não é? Pronto, e para terminar, gostaria também de deixar alguma mensagem, se é que isto vai chegar a alguém do governo, por exemplo, para poder mudar alguma coisa, para poder fazer uma transformação. Gostaria de deixar alguma mensagem ou explorar algum ponto que eu não tenha acabado por explorar, Pois. relacionado com a agricultura ou não? Bem, o apelo que eu deixo é que, pelo menos na agricultura, como sabemos que é pilar, não é? Sem agricultura não há vida. E então deviam apedrejar bem esse setor, que os agricultores estão a tirar da sorte. Por isso que um ou outro, muitas das vezes, tocam nas coisas que não deviam tocar devido à necessidade. Mas se o governo encontrasse parceiro para ajudar esse setor, apedrejar mais esse setor, seria
e tudo seria mais fácil, porque é difícil bloquear do momento sem ver as consequências. Tá vendo? Primeiro tem que se pensar nas consequências e depois bloquear. Nós terminamos sempre com a mesma pergunta em todas as entrevistas. Para si, o que é ser santomense? Bem, eu tenho, para dizer a verdade, tenho orgulho de ser santomense. Eu nasci aqui, estou a criar aqui, e se o destino é de Deus, não é? Está na mão de Deus. Se estiver nas minhas mãos, eu quero morrer aqui, né? Criar os meus filhos debaixo do soro da agricultura, e eles ficam satisfeitos, eu também fico mais ainda, quando eu trago o produto lá da roça. E hoje a nossa mesa é tudo de roça. Só que não fica na mesa é sal, que não vem de roça. Mas já coloquei na minha mesa tudo que era de roça. Mesmo, olha, aqui no quintal eu tenho tomate 100% bio. Tá vendo? Esse tomate fica 30 dias sem ir para frigorífico. Duro e bom. Por isso que é verdade, eu tenho orgulho de ser santomense e orgulho de ser agricultor. Faço isso com muito gosto e tenho incentivado os meus filhos para inclinarem. Primeiro eles vão correr atrás dos estudos, mas não esquecer da agricultura. Podem ser engenheiro, doutor, mas não esquecer da agricultura. Mesmo no quintal, um pé de bananeira, mandioca, um bocadinho de tudo. É só para memória do pai, quando eu não estiver mais.